Queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Nós, mais uma vez, nos reunimos, ainda que cada um na sua casa, para cultuarmos a Deus. Isso também é culto ao nosso Senhor. Um esclarecimento importante àqueles que não fazem parte ainda da nossa igreja, é que as famílias da igreja receberam uma liturgia para iniciarem o culto nas suas casas às 18 horas. E nós agora damos sequência a esse culto com a exposição da palavra de Deus. Se você quiser participar conosco também na próxima semana recebendo essa programação litúrgica, é só fazer contato com a nossa igreja através das redes sociais ou mesmo da nossa secretaria e nós enviaremos. Assim as famílias começam o culto doméstico nas suas casas e depois nós todos nos unimos para participarmos da leitura bíblica e da exposição das Escrituras. Eu os convido a abrir a Bíblia agora, no segundo livro das Crônicas, no capítulo número 20. Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos precisar dessa Bíblia, porque leremos quase todo o capítulo ao longo da nossa exposição. Mas inicialmente, segundo o livro das Crônicas, no capítulo 20, eu lerei versos 1, 2 e 3. Acompanhe, por favor, a leitura das Escrituras. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. O texto ainda diz: Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Esse é o verso número 4. Nós vamos nesse momento orar. Vamos pedir a Deus que nos ajude a compreender sua palavra e a colocarmos em prática nas nossas vidas. Oremos. Senhor, quão grande privilégio temos de podermos cultuar livremente o Senhor na nossa nação. Te bendizemos por isso. Agradecemos o privilégio de termos a Bíblia em nossas mãos e podemos ler a Bíblia, aprender dela, pregar a Bíblia, confiar nela, tê-la como nossa única regra de fé e de prática. Permite, Senhor, que a reflexão que faremos na palavra do Senhor neste momento possa nos ser edificante e que possa render em glória ao nome do Senhor à medida que colocarmos em prática aquilo que vamos aprender dela. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Preocupa não, meu filho. Deus está no controle de tudo. Estas foram palavras, ou as primeiras palavras que eu ouvi ao abrir a porta do apartamento 802, no Hospital das Clínicas, lá em Belo Horizonte, Minas Gerais, quando tive a oportunidade de ir visitar uma senhora, Dona Hilda, naqueles dias ou naquela ocasião com 73 anos, acamada, prestes a ser submetida a uma cirurgia arriscada e muito temida por muitos, e o diagnóstico era claro e bem definido: um tumor maligno no cérebro. Logo que entrei naquele quarto, ainda sem vê-la, só ouvi sua voz dizendo aquelas palavras, me aproximei, e eu que tencionei levar um consolo, um ânimo, de repente vi o meu coração sendo impactado, sendo tratado. Aproximei-me junto da cama, e eu que sou daqueles que gostam dos saudosos hinos do Inário, comecei bem baixinho, próximo da cama, ela apertou firme a minha mão, e eu comecei a lembrar algumas canções do Inário, e ela, ainda que fragilizada, cantava comigo partes do hino, e aquilo me foi muito gratificante. Depois daquele tempo de louvor com alguns hinos,
comecei a lembrar uns textos das Escrituras com ela. Eu me recordo muito bem, quando próximo do seu ouvido, e ela apertava cada vez mais a minha mão, eu comecei a lembrá-la do Salmo do Pastor, do Supremo Pastor, palavras registradas por Davi no Salmo 23, e eu fui lembrando a ela e dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para as águas de descanso. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Nesse momento eu parei. Ela, que até então só ouvia, com a voz fraca, mas convicta, ela disse assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Naquele momento eu precisei conter as lágrimas, conhecendo o contexto, sabendo o que humanamente ela estava por enfrentar, e todas as consequências possíveis. Aquilo mexeu profundamente com o meu coração. Todas as vezes que eu entregava o crachá de visitante na portaria do hospital, saía eu com o coração desafiado a, independente das circunstâncias, confiar mais em Deus. O texto que nós lemos marca um momento muito especial na vida do povo de Deus. No período da monarquia, nós temos o registro do quarto rei de Judá, sucessor de Asa, Josafá. O texto bíblico registra um tempo muito importante na vida desse rei. Homem que tinha a maior autoridade, mas tinha também sobre si a responsabilidade da condução do povo, da instrução desse povo. Era dele esperada a palavra de ânimo, de esperança, de ordem, em face dos grandes momentos da nação. E o texto registra o que eu acabei de ler, esses primeiros versos, versículos 1 e 2, o texto fala dos filhos de Moabe, os filhos de Amon e alguns dos meunitas, que levantam-se à peleja contra o povo de Deus. E um cenário difícil, um cenário complexo é montado diante de Josafá. E Josafá então recebe aquela notícia dos filhos de Moabe e os de Amon. Amon era aquele povo que teve origem dos filhos que Ló teve com suas filhas. Povo esse rejeitado pelo Senhor. E ainda os meunitas, que era uma tribo árabe. Ambos levantaram-se contra Deus, contra Josafá, contra o povo de Deus. E agora Josafá recebe essa notícia. Quando ele olha para o povo de Deus, e o texto chama de numerosa multidão, e quando ele confronta-se com a realidade de um inimigo tão populoso, tão numeroso, a Bíblia diz assim no versículo número 3, que então Josafá teve medo. Talvez isso seja estranho, ou talvez até vergonhoso, porque nós estamos aqui falando, o texto está falando do rei, da maior autoridade, daquele que tinha a ordem apenas no poder da sua palavra, e que deveria ser inclusive um incentivo, um exemplo para o povo em face das dificuldades. Um homem que na nossa sociedade é tão exigido de que seja o tempo inteiro muito forte. A Bíblia diz que Josafá, na sua humanidade, teve medo. E o medo era pela nítida consciência de que ele nada podia fazer para que tivesse êxito frente a um inimigo tão mortal, por ser ele tão poderoso. O texto registra que o medo de Josafá leva-o a uma atitude. Ele convoca o povo para jejum e oração, porque ele se põe a buscar a Deus em face do medo. E ele então com essa atitude, com a convocação do povo, ele e aqueles que estavam sob sua autoridade, estavam voltando-se para Deus em confiança. E as palavras que se seguem, elas são o registro, inicialmente são o registro da oração de Josafá.
E é com base nesta oração de Josafá que eu quero refletir com você na noite de hoje sobre por que confiar em Deus em meio a desafios, ou aos desafios, aos grandes desafios da vida. Quais elementos, em que pilares podemos nos firmar para confiar em Deus quando a vida se nos apresenta difícil, amarga, quando o inimigo que temos que enfrentar, seja ele de ordem bélica ou outro inimigo, como hoje enfrentamos mundialmente? Por que confiar em Deus? Josafá rende-se, entendendo que os recursos humanos eram insuficientes. E eu chamo a atenção de vocês para a oração de Josafá. E quero destacar dois pilares que levaram Josafá e o povo a confiar em Deus. O primeiro deles é que Deus absolutamente tem o controle de todas as coisas. Eu vou repetir: Deus tem o controle absoluto de todas as coisas. Por favor, volte os olhos para o texto sagrado. Versículo número 5 até o 7 diz assim: Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio do povo, e disse, suas primeiras palavras dessa oração são: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores da terra que diante do teu povo de Israel, e não adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Percebam, queridos, que Josafá volta-se para Deus e ele se dirige ao Senhor, colocando-se em pé no templo, o templo de Salomão. E ele então passa a orar e ele chama o Senhor. Perceba o texto, ele fala do Deus de nossos pais, ele convoca o Deus da história, e ele fala do Senhor que é o Deus dos céus, mas ele também aponta ao Senhor que, embora seja Deus dos céus, é aquele que é o Deus na terra. E ele lembra da história, ele fala: foi o Senhor que tirou os nossos inimigos da terra de Canaã, foi o Senhor que deu essa terra para o povo do Senhor. Ele então destaca de forma veemente a consciência de que Deus não apenas é um Deus soberano, no sentido de criar todas as coisas, mas Ele é um Deus que governa nos céus e que governa na terra. Josafá faz-nos pensar nesse momento sobre a soberania de Deus na providência de todas as coisas. Os deístas afirmam que Deus é um Deus exclusivamente transcendente, um Deus que, tendo criado o mundo, estabeleceu as leis de funcionamento e se afastou dele, deixando os homens à própria sorte, como um relógio que ele criou, deu cordas e deixou funcionando. Mas Josafá chama-nos a atenção de que isso não é verdade. Ele dirige-se a Deus dizendo que Ele é o Deus que domina soberanamente nos céus, num trono de glória, mas é o Deus que também domina os reinos deste mundo. É o Deus que dirige a história. É o Deus que não apenas criou todas as coisas, mas Ele as sustenta. E elas acontecem e se mantêm em funcionamento porque Ele as faz funcionar. Josafá convoca o povo à confiança a Deus, por ter a consciência de que, independente das circunstâncias, aconteça o que acontecer, Deus é o Deus Todo-Poderoso, que governa soberanamente sobre todas as coisas. Josafá faz perguntas, mas são perguntas retóricas. Ele não está questionando a Deus, ele está dizendo, uma vez que é exatamente isso, o Senhor, ele diz, é o Deus dos nossos pais, o Deus da história, o Deus que agiu de forma extraordinária, mas é também o Deus que age nos nossos dias, governando os céus e governando a terra. Na primeira parte da oração de Josafá, ele invoca o Deus soberano que governa todas as coisas. Como se não bastasse, por favor,
Volte os olhos para a sua Bíblia mais uma vez e acompanhe agora o texto que eu vou ler a partir do verso número 8. Verso número 8 diz assim, ainda Josafá falando: habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome. Ele está falando do povo de Deus que recebeu a terra por herança. Fizeram isso dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, ele disse: eis que os filhos de Moabe e os de Amon e os do monte Seir, cujas terras não permitiste Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da possessão que nos deste por herança. Percebam, queridos, que Josafá inicialmente dirige-se a Deus como o Deus da história, o Deus soberano que governa todas as coisas. E ele então ensina-nos que confiar em Deus é necessário, e podemos e devemos fazer isso por essa razão, mas também porque Deus é fiel no cumprimento da sua palavra. Eu quero convidar você a voltar algumas páginas das Escrituras até o capítulo número 6 do segundo livro das Crônicas. Por favor, volte algumas páginas, acompanhe comigo alguns versos que eu lerei no capítulo 6 de segunda Crônicas. No capítulo 6, o verso 19, diz assim: quando da oração de Salomão consagrando a Deus o templo: atenta, pois, para a oração do teu servo e para a sua súplica ao Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz o teu servo diante de ti. Ainda diz: para que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste que o teu nome estaria ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve do lugar da tua habitação dos céus, ouve e perdoa. Ainda versos 40 a 42 do mesmo capítulo 6. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração que se fizer deste lugar. Levanta-te, pois, Senhor Deus, e entra para o teu repouso, tu e a arca do teu poder, e os teus sacerdotes, ó Senhor Deus meu, e se revistam de salvação, e os teus santos se alegrem bem. Senhor, Senhor Deus, não repulses o teu ungido, lembra-te das misericórdias que usastes para com Davi, teu servo. Salomão clama a Deus que não apenas o Senhor se fizesse presente, como disse que faria, no templo, mas que quando o Senhor fosse invocado pelo povo, que o Senhor então ouvisse. Capítulo 7, o versículo número 14 e o versículo número 15. O texto diz assim: resposta do Senhor a Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Percebam, queridos, que Josafá, ao dirigir-se a Deus, ele apresenta diante do Senhor a consciência de que Deus era soberano, mas também que Deus era fiel no cumprimento da sua palavra. Josafá faz uso do registro da própria lei de Deus. Ele, na sua oração, apresenta diante de Deus aquilo que o próprio Deus disse que faria. Ele não está tentando a Deus, ele não está provocando a Deus, ele está estabelecendo um pilar pela sua confiança em Deus. Ele disse assim: Senhor, o Senhor disse que faria, então por misericórdia, faça. Faça, Deus, porque o Senhor não é homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender. Josafá ensina-nos
a botar a confiança em Deus, pela fidelidade dele. E atenção, Deus não é fiel a nós. Eu explico. O entendimento da fidelidade de Deus é que Ele é fiel à sua palavra. Ele tem compromisso com aquilo que Ele estabeleceu. E é nisso que Josafá busca apoio e socorro neste momento. Me lembro uma vez que passava na rua e vi um moço empurrando um carrinho daqueles improvisados para juntar metal e papelão, dessas coisas. E eu fiquei pensando, quão difícil uma vida de alguém que luta desta maneira para sustentar a sua família. E eu o vi passando, e me chamou de forma muito curiosa a atenção, que logo que ele passou, eu pude ver registrado atrás do carrinho assim: Deus é fiel. Aquilo me intrigou, porque quando vemos um registro como esse, num carro bonito, de luxo, num veículo que é utilizado para lá e para cá, talvez alguém entenda e veja gratidão nas pessoas, mas num carrinho de carregar coisas que as pessoas descartam. E foi claro para mim a lição, ou clara, que a fidelidade de Deus não está condicionada aos recursos que nós temos. Deus não é fiel só se nós recebemos o que nós queremos e temos vida regalada nessa terra. Deus é fiel porque Ele cumpre aquilo que Ele estabeleceu na sua palavra. E é isso que Josafá busca do Senhor. Ele busca que Deus cumpra aquilo que Ele estabeleceu. Agora preste atenção, depois de falar de Deus e dos pilares para confiar em Deus, o versículo número 12, ele clama e diz: nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Observem o que ele diz agora, versículo número 12: porque em nós não há forças para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Ele se rende, ele diz: olha, o inimigo é poderoso demais, nós não podemos lidar com ele, nós nem sabemos o que fazer para vencer essa batalha. Mas ele encerra o verso 12 dizendo: porém, os nossos olhos estão postos em ti. Ele diz: ainda que o inimigo seja muito poderoso, nós confiamos no Senhor, um Deus que é soberano e fiel. Por favor, o texto aponta a resposta do Senhor. Acompanhe a leitura do texto sagrado. A partir do verso seguinte: todo Judá, verso 13, estava em pé diante do Senhor, como também as crianças, as mulheres e os seus filhos. Observe, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Eis a resposta do Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. E o texto ainda diz: amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrar-os-eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Neste encontro, diz o Senhor, não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro. E a resposta do Senhor encerra dizendo: porque o Senhor é convosco. Bendito seja o nome do Senhor. Josafá se rende em confiança, apresenta a sua limitação, e Deus responde a ele dizendo: olha, tomai posição. E vejam que curioso: tomai posição e ficai parado. Eles não deveriam fazer naquele momento nenhum outro esforço, não deveriam sair de casa,
deveriam tomar a posição, e a posição que deveriam tomar naquele momento era de ficarem parados, para verem aquilo que Deus faria. Quando o inimigo é poderoso demais, quando nossas limitações estão diante de nós, e quando nós vemos que não temos chance nenhuma, estamos sendo apertados de todos os lados, como Josafá estava, precisamos aprender a confiar. E ele apresenta-se diante do Senhor, e o Senhor diz: o Senhor é convosco, aguardai, tomai posição, e vede o livramento que o Senhor vos dará. Por favor, queridos, verso 18: então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, os filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em alta voz, sobremaneira. Agora um povo que não tem armas nas mãos, não é espada, não é escudo, eles não têm arcos, nem lanças, nem carros, nem cavalos. Nesta peleja, eles têm exclusivamente o Senhor. E o texto diz, versículo número 20: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então o que Josafá faz? Josafá coloca os cantores à frente do povo. E o texto sagrado diz que os cantores foram convocados, e à frente do exército eles louvavam dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Agora o povo que confia em Deus, que confia na sua palavra, ele então começa a louvar a Deus, começa a bendizer o Senhor, começa a reconhecer a grandeza, a misericórdia de Deus. O inimigo está vindo, o inimigo está diante dos seus olhos, mas eles estão na posição que Deus queria que tivessem, parados, contemplando. Percebam, o texto sagrado diz assim: tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Por quê? Porque os filhos de Amon e do monte, ou de Moabe, se levantaram contra os moradores do monte Seir, e para destruir e exterminar. Tendo eles dado cabo dos moradores do monte Seir, olha que ironia, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Deus agiu de tal maneira que o exército inimigo começou a brigar entre si, um matou o outro, e o texto diz assim: eles ajudaram um ao outro a destruir-se. O próprio inimigo, o povo estava louvando a Deus, contemplando o que Deus faria, e Deus dizimou o inimigo. Deus fez com que o inimigo fosse derrotado, sem que o povo de Deus precisasse pegar espadas. O que o povo de Deus fez foi confiar no Senhor e tomar a posição que deveriam tomar. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, verso 24. E eis que eram corpos mortos, porque jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Josafá e o povo então foram saquear os despojos, e o texto diz que eles demoraram 3 dias para juntar tudo de valioso, de tanta coisa que tinha. E o texto ainda encerra dizendo assim, na parte final do texto: vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso de todos os lados. Que semelhança nós encontramos no momento que vivemos com esse momento na vida de Josafá e do povo de Deus.
Semelhantemente, estamos diante de um momento, de um inimigo que já mostrou um pouco do seu poder de destruição. Que, inclusive, neste momento tem exigido muito de nós, nos privando da vida corriqueira, cotidiana, como temos vivido ou vínhamos vivendo até então. Temos orientações preciosas, temos direção extremamente específica sobre o que devemos fazer em face desse inimigo. Não temos como lutar contra ele, não temos vacinas, não temos remédios, não temos armas para vencê-lo. Qual é a estratégia? Tomar posição e ficar parado. Nos recolhermos nas nossas casas, nos privarmos das ruas, da vida como até então vivíamos. É uma atitude importante, necessária, mas entendamos que não é suficiente para aquilo que nós realmente precisamos. Ajuda, devemos fazer, mas eu quero conclamar e convocar você nessa noite, a mais do que ser submisso às autoridades que estão sobre nós, a voltar a confiança para o Senhor, porque Ele é o Deus que reina de maneira soberana. A Bíblia diz que Ele está no alto e sublime trono, suas abas cobrem o templo, as abas de suas vestes, mas a mesma Bíblia diz que Ele se inclina para ver o que se passa na terra, que suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Quero desafiar você a confiar nesse Deus soberano, mas também firmar-se na palavra, nas promessas de Deus, nas escrituras. É necessário conhecer a Bíblia, não daquilo que as pessoas falam, que o pastor prega simplesmente, mas de ter experiência com ela, de ler a Bíblia, porque a solidez da nossa fé está em quanto mais conhecemos o Senhor, e nós conhecemos o Senhor aprofundando-nos no ensino das Escrituras, no aprendizado, na leitura, no conhecimento da palavra de Deus. Porque quanto mais conhecemos Deus, mais teremos elementos que nos ajudem a confiar nele em tempos de aflição, como os que estamos vivendo agora. Josafá disse: Senhor, em nós não há força para resistir, mas os nossos olhos estão postos em ti. Eis o nosso desafio. Desafio de não apenas tomarmos posição, mas tomarmos posição de quem confia, e abrirmos os nossos lábios para louvar e para proclamar o Deus que governa todas as coisas e que é fiel no cumprimento da sua palavra. Como estão as coisas com a sua vida? Seu coração, sua família, sua esperança como está? Como você está enfrentando tudo isso? Eu te convido, na noite de hoje, a colocar a confiança no Senhor, porque Ele não perdeu o controle de nada, e Ele há de cumprir suas promessas. Uma delas, Ele disse: eis, estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu me lembro que uma das últimas visitas que fiz a Dona Hilda, a senhora que mencionei no início da nossa mensagem, nós, naquela tarde, cantamos muito, ela estava um pouco mais animada, e eu fui puxando um hino após o outro. Mas eu me lembro que depois que eu encerrei o último hino, ela mesma começou um outro, e ela abriu seus lábios e começou a cantar: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz
com Jesus sempre sou. Ah, como eu me lembro da sua voz, afinadíssima, não tão forte quanto a minha hoje, mas mais firme, e os seus olhos brilhavam, porque ela dizia: aconteça o que acontecer, a minha confiança está no Senhor. Queridos, Deus é soberano e fiel. Que Ele mesmo nos ajude a confiarmos nele e crermos que sua palavra há de se cumprir. Vamos orar. Feche os seus olhos, por favor, fale com Deus. Bendito seja o Senhor, que não nos rejeita a oração e nem afasta de nós a tua graça. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos ler a Bíblia e podermos cultuar o Senhor e de nos unirmos neste culto. Obrigado pela palavra do Senhor. Ajuda-nos, Deus, a sermos confiantes, a fazermos aquilo que temos que fazer, mas pormos nossa confiança no Senhor, porque o Senhor governa todas as coisas, e aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor há de cumprir. Renova, Deus, os corações aflitos, anima os desanimados, socorre-nos, Deus, porque não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Ao Senhor, portanto, toda honra, toda glória e todo louvor. Queridos, que a graça tremenda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor perfeito de Deus, o nosso Pai, o consolo, o ânimo, a direção do Espírito Santo de Deus, seja sobre sua vida, sobre sua casa, sobre a nossa cidade do Recife, sobre o nosso estado, Pernambuco, mas sobre todo o Brasil e sobre toda a terra, para a glória do nome dele. Amém e amém. Quero agradecer e dizer que louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que participou conosco. Quero lembrar os irmãos que devemos continuar a orar por essa situação que enfrentamos no mundo inteiro. Devemos orar também pela Igreja da Madalena, pelos momentos que daqui a pouco viveremos de eleição entre os presbíteros. Lembrar que nossas atividades temporariamente estão suspensas até o dia 31 de março, mas estaremos aqui cultuando a Deus juntos via internet, e também dizer que aqueles que querem participar dos momentos litúrgicos conosco podem fazer contato com a nossa igreja e nós vamos compartilhar com vocês para que as famílias comecem primeiro em casa e depois nos unamos aqui ao compartilharmos a palavra do Senhor. Que Ele seja conosco, a Ele, pois, toda a honra, glória e louvor. Fiquem na paz de Jesus.